Oi, galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é Daiane. Tô aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, quarto volume, terceiro ano do ensino médio. Pessoal, antes de começar a correção, vou deixar uma dica, uma sugestão com muito carinho, que vocês assistam a aula de explicação dos conteúdos. Nele eu abordo o tema Redes de Transporte do Brasil, fundamental para os estudantes que querem se dedicar ao Enem. Né? Mobilidade urbana é um tema muito recorrente no Enem e pode ser, inclusive, tema de redação, por que não? Mas, né, eu vou deixar um card aqui na parte superior do vídeo, vou deixar linkado na caixa de descrição, porque agora o objetivo é a correção das atividades, né? Então, vamos lá, atividade 1. Considerando as redes que compõem as diferentes modalidades de transporte no Brasil, é incorreto. Ou seja, nós temos que marcar o que é errado. A letra A está certa. Ela afirma que as ferrovias são, em sua grande extensão, utilizadas sobretudo para o escoamento da produção mineral e subutilizadas. O que significa essa palavra? Pouco utilizadas no transporte interurbano e interregional de passageiros. Então, isso é uma verdade. A gente quer um errado. A letra B está certa também. As hidrovias tornariam o preço do produto agrícola mais competitivo, mas tem sua implementação dificultada pelos custos e pelos impactos ambientais decorrentes dos seus projetos. Também está certo. Letra C, as rodovias, principal modalidade de transporte do país, assumem com alto custo, elevada tonelagem no deslocamento de mercadorias e maior percentual de tráfego de passageiros. Também está certo, apesar de ser pouco rentável, é o modal mais utilizado no Brasil. O erro está aqui, ó. O transporte aéreo registra um uso mais intenso nas regiões do país onde há grande distância. Na verdade, não. Ele tem sido usado dentro do Brasil em áreas com menores distâncias, entre os principais centros urbanos e fraca densidade das redes rodoviária e ferroviária. Na verdade, não. Se a gente for observar onde o transporte aéreo é mais eficaz, é mais evidente, no sul e sudeste, onde não há uma fraca densidade das redes rodoviária e ferroviária. Ao contrário, há uma forte densidade das redes rodoviária e ferroviária. Então, aqui está o erro. São dois erros, na verdade. Número 2. Com base nos seus conhecimentos sobre os sistemas de transporte no Brasil, é correto. Está logo na letra A. O correto. Está escrito assim, ó, o investimento do governo, a parte do governo de JK, priorizou a rodovia em detrimento da ferrovia. Foi exatamente isso que o JK fez e todos os presidentes que o sucederam também. A letra B está errada, porque ela diz o seguinte: o sistema aquaviário ocupa a terceira colocação no deslocamento de cargas devido à profundidade dos portos e à facilidade na ancoragem das embarcações. Não é uma verdade. Aqui no Brasil predominam rios de planalto, o que dificulta a ancoragem das embarcações. Letra C, está errada também. Ela diz o seguinte: a malha ferroviária está sendo modernizada para deslocar preferencialmente passageiros. Na verdade, a malha ferroviária está sendo pouco modernizada, existem poucos projetos, muitos estão parados e os que estão sendo feitos são para deslocamento de cargas, não passageiros. A letra D está errada, ela diz o seguinte: o transporte aéreo, apesar da crise, compete com o transporte rodoviário, de longe não compete, por ser mais eficiente, mais econômico, não é mais econômico, não é mesmo, devido à redução de preços das tarifas e possui uma capacidade maior de transportar cargas em relação ao transporte rodoviário e ferroviário. Sua capacidade não é maior que o ferroviário. Então, nós temos letra B, C e D falsas, letra A certa. Atividade 3.
justifique a grande necessidade dos modais de transporte serem interligados no Brasil. Então, conforme aquilo que a gente viu na aula de conteúdo, como o Brasil é considerado um país continental, um país muito grande em extensão territorial, é necessária uma ampla rede articulada. Para que isso é importante? Que ligue os diferentes pontos do território nacional a fim de propiciar um melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. Então, por isso que é importante uma rede articulada, para ligar pontos e garantir deslocamento de pessoas e mercadorias de forma mais eficiente. Tá aí minha sugestão de gabarito, print ou depause, se for o caso. Atividade 4. Observe o mapa da malha ferroviária do Brasil e depois escreva suas observações sobre o transporte ferroviário brasileiro. Não deixe de analisar, atenção, custos, tamanho do território e demais características desse meio de transporte. Na minha aula de explicação, eu mostro o mapa de todas as malhas, tanto a ferroviária, rodoviária, hidroviária e aeroviária. Mas o objetivo aqui é mostrar o transporte ferroviário. Notem como ele é bastante incipiente no Brasil, né? Tem pouquíssimas redes, linhas férreas, e as que existem estão principalmente no Sudeste e no Sul. Diante disso, o gabarito que eu elaborei foi o seguinte: o transporte ferroviário foi predominante no Brasil até o século XIX, principalmente na região sudeste, a gente observa isso no mapa, né? Tendo seu auge durante o ciclo do café. Então, aqui eu faço um pouco do histórico. Apesar do alto custo de construção, as ferrovias são muito vantajosas. Então, aqui eu falo dos custos para países com grande extensão de terras. Por que elas são vantajosas? Pelo baixo custo de manutenção, por gerar menos poluição e ter um baixo custo energético. Atualmente, em nosso país, muitas ferrovias estão com suas obras paradas. Dê seu print ou dê seu pause. Último exercício. Qual o principal meio de transporte usado na exportação? Atenção, pessoal, aqui a gente está falando de exportação, né? A gente não está falando do transporte em geral, a gente está falando de mercadorias vendidas para outros países. Nesse sentido, falando de exportação, né, que é o transporte internacional, o modal marítimo é o principal meio empregado no transporte de mercadorias até os países de destino das exportações. Galera boa, um salve para vocês. Finalizamos o PET 4 e semana que vem quero vocês aqui no meu canal para a gente começar a estudar o PET 5. Tchau!